A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos em um estudo chamado Romanos, né? Já estudamos Atos dos Apóstolos, agora nós já estamos em Romanos, né? Então vamos lá? Meus irmãos, nós estamos hoje no áudio 11, né? Áudio 11, glórias a Deus por isso. E ontem nós paramos no capítulo 11 de Romanos, vamos lá? Romanos, capítulo 11. E o verso 32, que foi o último, né? Hoje nós vamos ler o verso 33. Vamos lá? Romanos 11, 33, ok? Vamos lá. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aqui nós finalizamos, né, o capítulo 11 e vamos para o 12. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só esses dois versículos aqui do capítulo 12 já nos ensina bastante, né? Paulo está rogando àqueles irmãos por um algo, pela compaixão de Deus. E ele diz, olha, eu rogo por vocês, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Apresentar os vossos corpos. Você sabia que o nosso corpo luta contra o espírito, né? Já dei essa aula para vocês. O que acontece? Vocês têm que lutar contra isso e permitir que esse corpo venha te levar a um culto. Mas você não pode permitir que o corpo te domine mais do que você domine ele. Então, o seu corpo tem que ser apresentável. O seu corpo tem que ser apresentável como um sacrifício vivo. Não é um sacrifício morto, não é algo que não vive mais. É um sacrifício vivo, tá? Então, ir a um culto, deixar as coisas mundanas, já é um sacrifício vivo. Quando estivermos louvando, você também se esforçar para aprender e louvar, é um sacrifício vivo. Procurar ler a palavra de Deus mesmo quando te dá sono, isso é um sacrifício vivo. Mas esse sacrifício vivo tem que ser santo e agradável a Deus. Não tem como você querer adorar o Pai sem você, por exemplo, fazer com que esse sacrifício seja agradável a Ele. Então, você tem que procurar agradar o Pai, né? Ele vai ver se esse sacrifício que você está fazendo o agrada. Tá entendendo? E isso é um culto racional. Esse é um culto racional, né? E aí ele diz no verso 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quanto mais entendimento o pastor Alex traz para você dentro da palavra de Deus, mais renovado você fica. Estou tomando meu café aqui. Então, você tem que se renovar nisso para o vosso entendimento. Para que com isso você possa experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deu para entender? Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Tá vendo?
Não procure, meus irmãos, desvendar os mistérios do inferno. Não procure saber aonde está a altura, a largura e o comprimento do céu. Não queira saber com quem Caim casou. Não. Procure você saber somente o que te convém. Não procure mais que isso. Mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Meus irmãos, eu sei tanta coisa, mas eu não posso revelar para vocês, porque vocês podem não suportar, sabia? Existe muito de vocês que me ouvem agora que pode não aceitar muitas coisas que eu sei, muitas coisas que eu aprendi. Pastor Alex, eu já dei estudos, por exemplo, sobre demonologia, né? Um estudo que fala de demônios, tá entendendo? Para a gente ter uma compreensão. Estudos que falam sobre angelologia. Estudos que vai nos ensinar coisas profundas e ocultas, mas não compensa eu trazer aqui para vocês, até porque muitas coisas vai causar escândalos e vai virar tropeço, então não convém. Deu para entender? Então eu dou aquele mingauzinho para vocês de fubá para não permitir vocês passarem mal comendo uma feijoada, se é que me entendem. Eu não posso passar algo que vocês ainda não dominam, né? Tem gente que não sabe nem o nome da mãe de Maria, mãe de Jesus. Como é que eu vou chegar e trazer coisas profundas para vocês? Não dá, ainda não. Tá entendendo? Verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Isso você entende, né? A orelha não faz o que a mão faz, mas as duas são importantes. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Deu para entender? Então a igreja, na verdade, não é só o pastor, a igreja é todos aqueles que estão ali. E aquilo se torna um corpo. Verso 6. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o de que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Tudo isso são dons espalhados dentro da igreja. Por exemplo, o dom do pastor Alex aqui é o ensinar. Você viu que ele já fala aí de mim? Ó? O que ele fala sobre os que ensinam? Ele diz assim, ó, verso 7. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu tenho me dedicado. Eu tenho lido, estudado e procurado passar para vocês essa dedicação. Verso 9. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, que é a gente honrar o nosso próximo, né? Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Meus irmãos, quanto mais Deus me abençoa e prepara bênçãos para mim, eu divido as bênçãos com meus irmãos. Isso é a vontade dele. Então, cabe a você também fazer a sua parte. Você não pode só ficar assistindo, você também tem que fazer a sua parte, né? Verso 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segue a hospitalidade. Hoje, se um irmão vai visitar o outro, ele já fecha a cara, ele se esconde, manda dizer que não está. E o que a Bíblia está dizendo? Segue a hospitalidade. Dificilmente a pessoa tem prazer de receber o outro no seu lar, né? Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tá vendo? Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, né? Tem que manter aquela humildade. Mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal,
Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ele diz, se for possível. Está entendendo? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu vou ler de novo para você não entender errado. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Quer dizer, você pode até se irar, você não pode se vingar. Você pode ficar nervoso, é normal. Fiquei nervoso com uma pessoa que fez uma coisa errada. Isso é normal. Porque está escrito, minha é a vingança e recompensarei. Diz o Senhor. Verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. E eu paro aqui no verso 21. Amém? Eu termino aqui no verso 21, para que a gente já possa passar os nossos avisos. Amém? Olha só. Lição de casa, Lucas 1:35. 1:35. A aniversariante de hoje é o Emerson Eduardo Felipe. Ele pertence à Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, né? Glórias a Deus por isso, varão. Deus abençoa grandemente a vossa vida. Meus irmãos, hoje eu quero aqui mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Estrela do Oriente, é uma rádio web, na direção do missionário Valdo Andrade, lá de Carmo de Minas, Minas Gerais. Também quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Grandes Louvores, apresentação missionária Justina, lá de Santa Catarina, diretor em Gomara e Indianara, baixe pela Google Play. Hoje também quero mandar um abraço para os ouvintes da Rádio Taperoá FM 87,9, na direção do irmão Vanderly Lima, programa Deus é Bom em Todo Tempo, lá da Paraíba. Glórias a Deus por isso, né? Bom, mais alguns recadinhos eu tenho sim, ó. Dia 15 agora, eu vou estar pregando na igreja Pentecostal o Poder de Deus para as Nações, Jardim Revista, lá em Suzano, Rua Itapeva, número 205, na direção da presidente Bispo Odete, né? Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, você que quer me ajudar, você quer, por exemplo, você quer seguir o Pastor Alex no Instagram? É só você anotar aí, ó, Pastor Alex Cafezinho, tá? Esse é o meu Instagram. Quer me conhecer um pouco mais? Vai no meu Facebook, Alexandre Souza do Carmo. Você pode também ouvir os meus vídeos lá no YouTube, no meu canal. Se inscreva, compartilhe, comenta. Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Você também pode me conhecer na minha página, lá no Facebook. O mesmo nome, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Você quer receber o Cafezinho com Jesus? Tem um número que ainda cabe. O número é 11 95786 4176. Amém? Você quer adquirir os PDFs do Pastor Alex? Faça um depósito, cada PDF custa R$5, temos 12 estudos disponíveis. Você faz o depósito que você quiser. Aí você vai mandar o seu depósito, o comprovante, para esse número aqui, ó, para o WhatsApp 11 3426 1924. E aí você poderá escolher o seu estudo e fazer o seu estudo em casa. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.